Olá, coadictos! Hoje eu quero compartilhar uma experiência incrível que eu estou tendo aqui na Flutuar, que são as cápsulas de flutuação com água e sal Epsom. E como vocês podem ver, tem toda uma cromoterapia. É como se a gente estivesse voltando para o nosso ambiente intrauterino. Então, essa cápsula você pode fazer a flutuação tanto no formato fechado, como a gente está agora, quanto no formato aberto. Realmente uma experiência incrível que você tem que conferir aqui. Olá, coadictos! Hoje eu tô aqui com o Tobias, do Centro de Flutuação Flutuar. Legal, olá, tudo bem? E hoje eu queria compartilhar um pouco dessa experiência de ter vindo na Flutuar. A Flutuar são câmeras, eu acho que é melhor até você explicar melhor do que se trata, né? Mas são câmeras de flutuação, que é uma mistura de água com sal Epsom. Eu queria que você explicasse um pouquinho do que se trata, porque eu acho que tem muita gente que não conhece esse tipo de terapia, né? A gente chama de transflutuação ou cápsulas de flutuação. Eles não são banheiras, porque eles têm todo um isolamento sensorial em volta para reduzir os estímulos que vêm de fora. E o que tem dentro são 1.000 litros de água é 500 quilos de sal de Epsom. Esses 500 quilos dão à água uma densidade a ponto de você flutuar na superfície e, além disso, traz os benefícios, principalmente da absorção do magnésio, que é relaxamento, redução de dores, redução de inflamações, redução também dos níveis de cortisol, que aliado com o ambiente sem muitos estímulos externos, ajuda no processo também de relaxamento mental, meditação, autoconhecimento. E hoje em dia a gente tem um foco muito grande na questão da saúde mental, né? E foi até por isso que eu quis vir aqui, porque a Organização Mundial de Saúde, o último informe deles foi que pelo menos metade da população está com algum transtorno de ansiedade, depressão. E aí eu queria conseguir juntar esse tema com a água, né? Porque hoje em dia a gente fala muito sobre tanto a questão de desenvolvimento da criança dentro da água, mas eu queria trazer essa questão do bem-estar, porque eu acho que um adulto tranquilo e relaxado também, ele consegue passar isso para o filho. E o mais interessante dessas cápsulas é que quando você entra, você tem muito essa experiência que vocês falam, essa sensação, né, intrauterina. E quando a gente fala de medo e trauma de água, principalmente com criança, a gente relaciona como foi esse período de gestação dessa criança. Então eu queria que você falasse quais os estímulos que tem ali na cápsula, né? Depois a gente vai mostrar algumas imagens da minha vivência aqui, mas eu queria que você abordasse um pouquinho mais essa questão da água quente, né? A cromoterapia também. Sim, claro. Não, você falou desse estudo da OMS, mas aqui São Paulo sempre já foi capital mundial de estresse e ansiedade. Mas sim, respondendo sua pergunta, é um ambiente intrauterino, ele foi desenhado assim realmente para trazer esse efeito terapêutico. E como é que isso funciona? Na verdade, o que acontece é um efeito forte interoceptivo. O que significa? A gente fica em contato com as nossas próprias funções fisiológicas. Então, a gente ouve nossa respiração de uma forma muito clara. Muitas vezes a gente sente o nosso coração batendo, a gente percebe a nossa respiração. E o que acontece durante a sessão,
a gente percebe primeiro a respiração se acalmando, a gente percebe muitas vezes até nosso coração se acalmando, e quando a gente tira todo o resto dos estímulos, a gente só fica em contato com essas funções e a gente percebe ele se acalmando, isso tem um efeito terapêutico muito forte, que são justamente esses os sintomas de uma ansiedade, né? Uma ansiedade mais forte é você respirar mais aceleradamente, você sentir aquela pressão no peito, e quando a gente sente esses efeitos ao contrário, né, e está tão exposto a eles, isso tem um efeito terapêutico muito forte. E com certeza tem relação, sim, também com de forma subjetiva ou não, com esse nosso passado no útero da mãe. E lá, acho que quando a gente fala do que se ouve, né, no tanque realmente você só ouve você e o barulho da água que você faz ali. E isso realmente é um efeito muito, muito relaxante. Também dá para explicar esse relaxamento mental, essa redução de ansiedade, a desativação dos efeitos de instintos de luta e fuga, né? O tempo inteiro os estímulos estão nos dizendo, nossa, cuidado, tá vindo alguma coisa, tá? Enfim. E quando a gente desativa esse efeito, realmente é muito poderoso. Sim, e lá dentro da cápsula a gente tem a opção de usar ou não a cromoterapia também, né? A cromoterapia, ela serve muito mais como uma ferramenta para facilitar a experiência para pessoas que têm um nível de ansiedade um pouquinho maior, que têm mais dificuldade de se aprofundar na experiência por ser uma coisa nova, ficar no escuro não é confortável para todos. Também enfrentar o silêncio não é uma coisa confortável para todos. Então a cromoterapia ela serve muito para acolher a pessoa, né? Também a gente toca uma música no começo para a pessoa se ambientar, depois vem esse período do silêncio. Muitas pessoas perguntam para a gente, por que não dá para ouvir uma música? A gente até quer que um dia a gente tenha sessões com música, mas nesse começo a gente acha muito importante trazer realmente essa experiência do isolamento sensorial, da redução dos estímulos exteriores, porque a gente sabe o quão poderoso que é. Sim. Bom, eu como venho da natação, eu não usei o protetor auricular, confesso. E eu acho que a partir do momento que eu sei que aqui é recomendado, né, o uso do protetor auricular, eu preferi não utilizá-lo justamente para ter esse contato dessa questão do barulho da água, né, junto com a cromoterapia e tal. Eu acho que isso também bom, já fiz muitos trabalhos em piscina e tal, então eu quis trazer também algumas coisas de algumas técnicas de relaxamento aqui dentro da cápsula. E foi incrível, né, porque o bebê, quando a gente fala do bebê, porque a gente aborda muito a natação infantil. Quando a gente fala do bebê, tem muita gente que fala do ruído branco, né, de ligar a torneira, de justamente trazer aquele barulho, né, de quando o bebê está dentro da barriga da mãe. E essa cápsula, ela traz muito isso, mas acho que um pouquinho mais silencioso, sim, né, porque você acaba ficando completamente isolado. A gente está no meio de São Paulo, realmente não tinha barulho. E a cápsula tem a opção de fazer uso tanto com a porta aberta, né, quanto com a porta fechada. Eu acredito que quem tem mais medo de água sempre vai preferir ela aberta, né? Mas ali você criou uma estrutura, tem todo um processo. Então eu queria que você pudesse explicar a pessoa que vem para cá, qual que é o processo? Ela vem, ela tem que tomar um banho, né? Tem todo um processo de preparo para tanto de entrada quanto de saída da cápsula, né? Até antes de responder disso, eu queria fazer ainda um adendo da questão do protetor auricular, inclusive dar uma dica super legal, que conecta com várias coisas que você falou. Sim, o protetor auricular está ali para evitar água no ouvido, né? Isso, qualquer atividade aquática pode ser interessante, porque pode acontecer alguma inflamação, enfim. Mas muito mais do que isso, é muito mais pelo isolamento acústico. Ele ajuda a reduzir o isolamento acústico. E aí, falando sobre o barulho branco da barriga, uma técnica de relaxamento muito interessante é você pegar um protetor de ouvido desse, colocar no ouvido ou até tampar o seu ouvido embaixo do chuveiro, por exemplo. Faz um barulho assim que é extremamente relaxante, porque justamente é um tipo de o que a gente pode chamar de um barulho branco assim,
é um som de cachoeira abafado, assim, e aí você fecha os olhos ainda. É uma prática bem interessante para se fazer todo dia de manhã ou à noite no chuveiro, que ele realmente tem um efeito também bem legal nesse sentido. E já que a gente está falando, vou voltar então um pouquinho nesse tema. Sim. Já que a gente está falando de saúde mental, inclusive essa é uma técnica que todo mundo pode usar durante o banho, né? Não precisa necessariamente vir para a cápsula, mas assim, usar esse protetor auricular, deixar a água escorrer bem, né, na cabeça ali, já é um processo de terapia, porque tem muita gente que às vezes fantasia muito essa questão da meditação, né, do relaxamento, e tem muitas técnicas que são muito simples e que a gente pode incorporar no dia a dia. Né? O treino de flutuação, ele facilita muito esse processo da meditação. Como a gente tira os estímulos externos, ainda tem a questão do magnésio, que reduz os níveis de cortisol, ele facilita. Muitas pessoas vêm aqui, não sabem meditar, não conseguem meditar, não têm paciência para conversa de atenção plena, de mindfulness, mas acaba tendo uma experiência muito profunda de meditação. Isso é porque a gente tira os estímulos externos. E a mesma coisa é você concentrar um estímulo. Então, quando a gente está escutando uma meditação guiada, uma frequência binaural, ou esse exercício de tampar o ouvido embaixo da água, a gente está criando um único estímulo, que é aquele barulho. Isso ajuda nesse processo da meditação, que isso ajuda demais para a gente realmente se aprofundar nisso. E muitas vezes a gente faz isso, enfim, sem saber o que está fazendo, mas é super legal. Antes você me perguntou, né, como é que funciona o preparo para vir na Flutuar, para fazer essa prática da flutuação. É muito simples, na verdade. A gente tem algumas recomendações, por exemplo, não consumir cafeína até 3 horas antes. A gente esquece o quão poderosa a cafeína pode ser como estimulante, e muitas vezes isso é contraprodutivo. A gente já recebeu um monte de gente que vem falar comigo, hoje eu não consegui desligar, não consegui e tal. Eu percebo que a pessoa está bem ansiosa e até aflita com isso. Aí eu pergunto às vezes, mas você tomou café hoje? Eu tomei 5. Quantos? Tomei 3 expressos, sendo que é 2 da tarde. Então a pessoa chega muito pilhada e fica muito mais difícil de se aprofundar numa experiência dessa. Também, obviamente, uma alimentação leve é legal, e vir realmente encarando isso aqui como um ritual, ou seja, vir para se cuidar, vir com esse propósito, não vir para tirar foto, não vir para, no caso você veio fazer conteúdo, né? Mas é o seu trabalho, então legal, mas a ideia é vir mesmo se cuidar, então encare como um ritual, tire o seu tempo, venha tranquilo, se você tiver um compromisso depois, tente se planejar para vir com tempo também para continuar relaxando um pouquinho depois. É uma experiência realmente profunda de relaxamento, legal depois até tomar um café, aí sim faz sentido para a gente voltar, para despertar de novo. E não é muito mais do que isso. Na hora que chega aqui, a gente passa as instruções, se toma uma ducha antes, e aí é só se entregar. E, bom, é um ambiente, eu considerei, assim, primeiro uma experiência muito acolhedora, né? Um ambiente que tem toda a estrutura, porque além da cápsula, tem chuveiro ali, aqui já tem shampoo, condicionador, já tem tudo, né? A pessoa pode vir entregue, inclusive aquele dia que está muito estressado, precisa dar uma escapadinha, eu acho que eu recomendo a Flutuar. Sim. Estamos aqui no meio de São Paulo, né? Pedroso de Moraes, Pinheiros, mais ou menos, então eu acho que é um lugar super acessível. E eu queria agora entender qual foi a sua inspiração em abrir a Flutuar, da onde veio a ideia. Eu tinha conhecido no Chile, mas eu conheci meio que na época de pandemia, tal, então eu não cheguei a visitar e a ter essa experiência. Então a minha primeira experiência com essas cápsulas de flutuação foi aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né, de trazer uma cápsula de flutuação e de também incentivar essa terapia através da água. Sim, eu sou publicitário, eu trabalhei por muito tempo em agências de publicidade, depois eu trabalhei no Facebook como executivo de vendas, e eu conheci a flutuação e percebi claramente os benefícios que ela trouxe para mim. Assim, eu estava num processo de bastante cansaço da minha vida profissional, sempre tive vontade de empreender, então juntei meio que os dois, falei, olha, chegou a hora agora,
São Paulo é uma das últimas capitais do mundo que não tinha um centro de flutuação comercial como o nosso, que consegue atender uma gama de público maior. E decidi que isso poderia ser muito legal. Isso também estava alinhado com o propósito que eu tinha de um processo pessoal tanto de expansão de consciência como também autoconhecimento, melhorar, trabalhar a minha saúde. Então, casou tudo. Conversei com algumas pessoas para me ajudar nesse processo, tem alguns sócios e lançamos então a Flutuar em 2018, bem na mesma época também que o Flow Chile, que você conheceu lá, também lançou. Então, essa prática está chegando agora, tanto no Brasil como na América do Sul. Nos Estados Unidos já tem mais de 700 centros como o nosso. Na Europa tem bastante também, na Austrália tem muito. Então, é uma coisa assim que a gente acha que vai acontecer, é uma coisa que os benefícios são reais, são fundamentados pela ciência, que isso é uma coisa também que sempre me cativou muito, de poder realmente oferecer um serviço. A gente não chama nem de terapia aqui, porque eu não sou terapeuta, fora as nossas massagistas, ninguém aqui é terapeuta, não somos um centro médico, mas a gente oferece um serviço que ele realmente tem um efeito terapêutico muito grande e comprovado. Os nossos terapeutas são o tanque e a água, né? E o sal, enfim. Então, foi essa a minha motivação. Daí depois veio a questão da massagem, que é uma coisa que a gente entende como muito complementar à flutuação. Os benefícios são muito parecidos, mas uma massagem depois da flutuação, ela tende a ser ainda mais profunda, ainda mais terapêutica, porque o sal de Epsom, a água, já deram uma bela de uma relaxada na musculatura, então a massagem tende a ser mais profunda. E a gente casou os dois, então hoje a gente oferece esses dois serviços. Bom, e quando a gente fala de uma terapia com água salgada, a gente sabe que isso ajuda muito na questão da flutuação, né? Por isso o estudo é uma concentração tão alta de sal. Quando a gente fala do mar, tem muita gente que fala assim, o mar relaxa, tá? Justamente por essa questão do sal. E quando eu que venho da natação, quando a gente fala de flutuação, a gente sabe que a água salgada, ela sempre vai ajudar muito mais essa questão da flutuação e dessa consciência do corpo na água. Fundamentando essa parte para falar que até as pessoas que têm dificuldade de flutuar na piscina e tal, aqui ela vai flutuar com certeza. Isso é um ponto muito especial. A gente recebe muitas pessoas que nos perguntam assim, não, mas preciso saber nadar, preciso saber boiar. E não, aqui é um ambiente, a nossa água ela é preparada de um jeito que ela é tão densa que você realmente flutua na superfície com esforço próprio nenhum. É como se fosse um colchão, né? Só que é uma água. Sim, a água do mar já ajuda na flutuabilidade, mas a comparação assim é bem... eu não vou saber o número exato agora da densidade da água, mas eu acho que é 1.01, alguma coisa assim. Eu precisaria checar, mas é um pouquinho mais do que a água normal. Já aqui a densidade fica em 0.24, 0.25. Isso significa que 33% daquela solução, daquela água, na verdade, são sais, né? Então, inclusive, se você colocar a mão, tirar ela, esperar rapidinho e a água vai secar, sua mão inteira vai ficar branca. São 500 quilos de sal de Epsom que a gente coloca em 1.000 litros de água. Então, é um ambiente bem especial e por isso que tem essa facilidade de flutuar. E é uma experiência bem legal para as pessoas que têm medo de água, que têm essa preocupação de se afundar. A gente também usa ou tem à disposição umas boias, né, que é para aquelas pessoas que têm mais tensão aqui ou dificuldade de soltar a cabeça. Soltar a cabeça realmente e deixar afundar é um processo diferente para cada um. A gente tem aqui na cervical o maior centro de tensão do nosso corpo. É a parte mais difícil de você também criar um relaxamento muscular. E por isso que a gente dá essa assistência da boia, mas a gente sempre incentiva, e por isso até o protetor auricular, coloque o protetor auricular e solte a cabeça. Isso é muito legal. Você realmente tem um contato com a água bem especial de estar junto ali na superfície
depois de um tempo a gente vira uma coisa só. A solução, a água e você e seu corpo. E até para quem tem medo de água, eu até recomendo que venha aqui, porque assim, primeiro a flutuação está muito facilitada e não tem nenhum contato, você não precisa colocar o rosto na água. Primeiro porque a concentração de sal é tão grande que a gente não coloca o rosto na água, né? Esse é o primeiro ponto. Mas ajuda realmente até, e a profundidade, eu queria que você falasse um pouquinho da profundidade. Eu não sei exatamente quanto, mas assim, a gente fica sentada, é bem baixinho mesmo. Em torno de 40 centímetros, então é bem pouca água, é suficiente para a gente realmente ter esse efeito do colchão, né? Tem ainda a questão de sim, a gente até recomenda evitar o contato da água com os olhos, porque vai incomodar, vai arder bastante. Na boca o sal é super amargo, inclusive aqui no Brasil esse sal é conhecido como sal amargo. Então é bom evitar esse contato. Mas também falando um pouquinho sobre essa questão da flutuabilidade, tem alguns públicos que isso ainda é mais especial. Então, por exemplo, gestantes podem ficar de bruço na água, eles podem usar aquele travesseiro flutuante, apoiar a cabeça e, primeira vez em 9 vezes, muitas vezes ficar de bruço. Também pessoas com dores podem ficar em posições que num colchão às vezes não conseguem. A gente percebe claramente também que na água a gente fica bem mais meio que elástico, assim. Quem costuma fazer alongamento percebe que a gente consegue se alongar mais do que fora. Então é um ambiente bem especial, assim, para lidar com várias questões relacionadas ao corpo e também essa questão de medo da água. A água realmente é, enfim, para mim uma das coisas mais importantes e mais fortes que tem na natureza. E é bom lidar, enfrentar esse medo da água, não faz sentido nenhum. Sim. Bom, a gente se desenvolve num líquido amniótico, né? A gente se desenvolve num líquido e o intuito de criar esse canal foi justamente por isso, né? Incentivar muito mais essa conexão com a água, porque ainda existe muito medo de dar banho em criança, né? Molhar o rosto, né? Adaptar essa orelha na água, né? Quando a gente fala de protetor auricular, a gente fala de isolamentos, né? De ruído e tal, mas a gente vê eu com aulas de natação, a gente vê muito a dificuldade de receber essa água na orelha. Então, quando tem... Eu sou uma curiosa, então toda vez que eu vejo alguma coisa que seja mais diferente, que a gente consiga trazer... eu falo de natação, eu falo do desenvolvimento do ser humano dentro da água. Quando a gente fala de uma terapia que acolhe, né, a gente fala muito que essa água envelopa, né, ela acolhe. E quem tem medo de água ou teve algum processo de trauma, né, de alguma situação, ou falta de estímulo. Então, eu acho que para quem não teve muita vivência com a questão da água, eu recomendo a Flutuar assim, sim ou sim. Quem tem problema de circulação, agora vamos falar de todos os benefícios que a Flutuar vai trazer aí para a sua vida. Então, quem tem problema de circulação, a água também ajuda muito esse retorno venoso, né? Que é por isso que quando a gente fala do relaxamento, né, da diminuição do estresse, é justamente por isso a questão da pressão dos líquidos. Então, só o fato da gente estar imerso em água, a gente já está gerando muitos benefícios para o nosso corpo, tanto que a gente sempre sai ou com fome ou com muita sede, né, justamente porque esse corpo funciona de uma forma mais potencializada dentro da água. Agora vamos fazer um mix e falar todos os benefícios aí da... Legal, acho que tem os benefícios fisiológicos e mentais. Fisiológicos, sim, o magnésio que a gente absorve, ele acaba sendo vasodilatador, então realmente a gente melhora muito a nossa circulação sanguínea. Isso pode ter vários benefícios. No caso de gestantes, por exemplo, ele é muito legal para reduzir edemas, reduzir inchaços. Além disso, ele reduz o estado inflamatório, principalmente das articulações. Então, quem lida com doenças reumáticas, assim, isso é um benefício muito, muito poderoso para a redução de dores. O magnésio também ajuda na redução do cortisol, que é um hormônio diretamente ligado à ansiedade, ao estresse. E daí a gente automaticamente até já acaba na parte dos benefícios mentais, que aí realmente é redução de ansiedade, redução de estresse e também é muito bom para quem lida com insônia ou
porque ele vai atuar tanto na parte do relaxamento, que é importante para a gente se preparar para o sono, como também na parte mental preparativa para o sono e ainda recuperação quem teve uma noite mal dormida, né? Esses acho que são os principais benefícios e tudo que é atrelado a esse efeito da meditação, né? A meditação a gente sabe o quão poderoso pode ser, então ele ajuda muito a aumentar a performance das pessoas, potencializar as funções cognitivas, então muitas pessoas passam por um processo de aumento de criatividade, capacidade de resolução de problemas lá dentro. Então acho que é isso. Bom, e hoje nosso episódio foi 100% flutuando, né, Legal. Tobias? Obrigada por ter me recebido aqui. Obrigado você por ter vindo. Mergulha com a gente.